Olá a todos. Nesse terceiro vídeo da adoração eucarística, nós queremos compreender melhor onde adorar a Deus. No primeiro vídeo nós falamos que Deus é o protagonista da evangelização. No segundo vídeo nós falamos sobre o que significa adorar e agora queremos explicitar um pouco mais sobre a adoração. Como é que se dá essa adoração? Sabendo, buscando onde encontrar a Deus, né? Já que a adoração é a Ele, né? Deus está em todas partes. Então, nós poderíamos adorar a Deus em qualquer lugar, porque Deus está em todos os lugares, está em toda a criação. Tudo o que existe é porque está na mente de Deus e porque Deus está presente nessas coisas. Porque se não estivesse, não existiria. Deus nos mantém no ser. Então, quando eu vejo uma árvore, um pássaro, um animal, um planeta, uma estrela, eu posso adorar a Deus. Mas muito cuidado, porque essas coisas não são Deus. Deus está presente nelas, mas elas não são Deus. Então, quando nós vemos na antiguidade povos que adoravam o sol, a lua, as estrelas, uma árvore gigante, né? Eles estavam cometendo idolatria. Por quê? Porque ainda que Deus está presente nesses seres, né, objetos, etc., né, eles não são Deus. Então, o sol não é Deus, a lua não é Deus, os animais não são deuses. Deus está presente aí, mas eles não são. Quando nós adoramos a Deus na sua criação, nós adoramos a Deus por ter criado essas coisas. Mas a presença de Deus não pode ser mais forte do que isso? Ah, claro que sim. Ele habita dentro de nós. Deus habita em nós. Através do batismo, do sacramento do batismo, Deus vem morar dentro de nós. Veja só o que diz, por exemplo, a primeira carta aos Coríntios, São Paulo, né? No capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, a partir do batismo, Deus habita dentro de nós como num templo. Deus realmente está presente dentro do nosso coração. Ele realiza uma nova criação dentro de nós. O seu Espírito Santo, que é Deus, vem habitar dentro de nós. Então, nós somos divinizados. Então, nós podemos adorar a Deus em nós. Deus está com uma presença em nós mais forte do que no resto da criação. De fato, já existia, porque em qualquer ser humano é imagem e semelhança de Deus. Nós encontramos isso no primeiro capítulo do Gênesis. Mas essa presença é ainda mais forte pelo batismo, porque Deus vem habitar dentro de nós. E então nós somos divinizados. Mas atenção, muito cuidado! Nós não somos Deus. Nós somos divinizados, nós somos endeusados. Mas Deus mesmo, em essência, é um só. É um só. Então, é verdade, nós podemos adorar a Deus dentro de nós. Então, estando nós batizados em qualquer lugar, nós podemos adorar esse Deus que está dentro de nós. Mas, cuidado, nós não somos Deus. Nós somos filhos no Filho, porque Jesus Cristo, ele nos adota. Então, somos filhos no Filho. O Filho único de Deus é Jesus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que, uma vez que nós somos o seu reflexo pelo batismo, né, o Pai vê o seu Filho em nós. Então, nós somos divinizados. Mas a nossa natureza continua sendo humana. Então, na essência, nós somos um ser humano divinizado, mas não somos Deus. Somos endeusados, divinizados. Essencialmente, continuamos sendo humanos,
participando da natureza de Deus. O conceito de participação é como uma inserção. Então, nós não temos isso como propriedade própria. A propriedade da divindade é Deus, único, em 3 pessoas, do qual eu não faço parte. Mas eu participo através do batismo, graças a que Jesus morreu, ressuscitou e nos deixou o sacramento do batismo. Então, nós podemos adorar a Deus dentro de nós. Nós vamos entrar dentro de nós e encontrar a Deus dentro de nós. Mas será que não existe uma presença ainda mais forte de Deus neste mundo? Pois é. Nós vemos no capítulo 1 de São João que Deus quis vir entre nós. Primeiro, no versículo 1 diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo, ou a palavra, tem alguns textos que traduz como palavra, né? No princípio era a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus. Quem é o Verbo? Quem é a palavra? É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A segunda pessoa. A primeira pessoa é o Pai, a segunda pessoa é o Filho, a terceira pessoa é o Espírito Santo. Então, São João está dizendo aqui que a segunda pessoa é Deus, junto com Deus. No nosso creio, quando nós rezamos o creio niceno constantinopolitano na missa, né? Nós dizemos que ele é Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, ou seja, da mesma natureza do Pai, ou seja, é Deus. Jesus é Deus. Por quê? Porque é esse verbo encarnado. No versículo 14, né, do mesmo capítulo 1 de São João. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória que o Filho único recebe do Pai, cheio de graça e verdade. Ou seja, ele é Deus encarnado. Deus veio ao mundo. Ok, mas o que acontece, né? Ele teve que partir, porque ele esteve aqui neste mundo por 33 anos. E parece que já não está entre nós, né? Em João, no capítulo 13, versículo 36, São Pedro lhe pergunta a Jesus, né? Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe, para onde eu vou, não podeis seguir-me agora, mas tu me seguirás mais tarde. Então, ele tinha que partir. Ele, como Deus encarnado, não ia ficar para sempre entre nós. Né? E nós vimos, né, que ele morreu, mas ressuscitou e depois subiu aos céus. Quando ele estava para subir aos céus, né, ele fez uma promessa aos seus discípulos. Nós vemos essa promessa no capítulo 28, versículo 20 do Evangelho segundo São Mateus. Diz o seguinte, é o último versículo do Evangelho de São Mateus. A última frase do último versículo. Eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Mas como? Ele estava para partir, para subir aos céus. Como é que ele ia ficar conosco todos os dias até o fim dos tempos, até o fim do mundo? Então, nós vamos para algo que tinha acontecido antes, na última ceia. A última ceia foi na Quinta-feira Santa. Jesus morreu na Sexta-feira Santa. No domingo ressuscitou e 50 dias depois ele subiu aos céus. Então, na Quinta-feira Santa, na última ceia, Jesus, ele instituiu a Eucaristia. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 24, disse São Paulo o seguinte: eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ou seja, na Quinta-feira Santa, né, tomou o pão e, depois de ter dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós.
Fazei isso em memória de mim. Ou seja, Jesus, ele transformou um pão, simples pão, no seu corpo. E deu aos discípulos, os 12 discípulos, os que estavam aí, que são os apóstolos, né, que nós conhecemos como os 12 apóstolos, deu a eles o poder de fazer isso, de repetir essa ação que ele fez. Isso mesmo está confirmado no Evangelho de São Mateus e São Marcos e São Lucas. Por exemplo, Mateus 26, 26. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu-o, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei. Isto é o meu corpo. Realmente ele está presente no pão. Essa presença é real. Quando Jesus fez uma pregação na sinagoga de Cafarnaum, anunciando que ele ia criar esse sacramento, né? Ele falou com muita claridade, tanta claridade que muitos discípulos o abandonaram escandalizados. Como que nós vamos comer a sua carne? Então, em João 6, versículo 35, ele diz: eu sou o pão da vida. Então, ele está dizendo que ele é um pão? Não. Ele está anunciando o que ele vai fazer. Que ele vai fazer de um pão ele mesmo. A Eucaristia. A Eucaristia. Eu sou, é uma palavra forte. Ele não diz eu simbolizo. O pão simboliza a minha presença. Eu sou. Mais para frente, no versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Ou seja, ele junta as duas coisas, ele une as duas realidades. Ele, quando se encarnou, ele se encarnou no seio da Santíssima Virgem Maria e nasceu como um bebê, não como um pão. Mas, ao mesmo tempo, ele está dizendo, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Ele está anunciando que o sacramento que ele vai criar é ele mesmo. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Quem come o pão, come a minha carne. Me come. Sou eu realmente presente no Santíssimo Sacramento do altar. Diz o Catecismo, no número 1374, não? No Santíssimo Sacramento da Eucaristia estão contidos verdadeiramente, realmente e substancialmente o corpo e o sangue, juntamente com a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, e, por conseguinte, o Cristo todo. Ele está totalmente presente no pão eucarístico, nas espécies eucarísticas do pão e do vinho. Ele está totalmente presente no pão, totalmente presente no vinho consagrados. Esta presença chama-se real, não por exclusão, ou seja, não porque as outras presenças de Cristo não são reais, não é essas outras que nós falamos, as presenças de Deus, né, na sua criação, dentro de nós pelo batismo, né? Mas por antonomasia, ou seja, é a sua máxima presença neste mundo, porque é substancial. E porque por ela, Cristo, Deus e homem, se torna presente completo. Ele está completamente presente no Santíssimo Sacramento do altar. Essa é a maior presença de Deus neste mundo. Olha que coisa mais maravilhosa. Deus está realmente presente no Santíssimo Sacramento do altar. Deus onipotente, Criador do céu e da terra. Deus, Criador de todas as coisas. Deus, meu Criador. Olha só, o ser humano, um ser tão perfeito, foi criado por Deus. E esse Deus, Criador, está presente em um pedaço de pão, na Eucaristia. E essa Eucaristia é guardada aonde? Nos sacrários. Aquela caixinha dourada que está na igreja com uma luz vermelha, aí está Deus. Não existe outra presença mais forte de Deus neste mundo do que a presença eucarística.
Deus está realmente presente no Santíssimo Sacramento. Em todas as missas, no momento da consagração, aquele pão realmente se transforma em Deus nas mãos do sacerdote, que é indigno. É verdade. Deus está presente realmente na Eucaristia. Portanto, o melhor lugar para adorar a Deus é na Eucaristia. É na igreja que tem o sacrário. É aí o melhor lugar para que eu possa ir e adorar o Senhor. A igreja, ela também faz, especialmente, um momento de adoração quando coloca uma custódia, né, que é um objeto que tem um contenedor de vidro, né, no qual se coloca a Eucaristia aí para colocá-la sobre o altar. Essa custódia, ela quer dar realce à presença de Cristo na Eucaristia. E muitas vezes se coloca ou sobre o altar, ou essa custódia já está dentro de um sacrário, simplesmente se abrem as portas e Jesus fica solenemente exposto. É uma forma de explicitar de que nós estamos ali para adorar ao Senhor. Ele não fica assim sempre, não se deixa assim por causa do perigo de que alguém venha e pegue, roube a Eucaristia, derrube, não valorize e tal. Então, são momentos muito especiais que a igreja coloca isso. Mas por serem especiais, não devem ser raros, deveriam ser muito frequentes. Nós devemos buscar, então, esses momentos. Adorar Jesus na Eucaristia, sobretudo quando ele está presente, quando ele está exposto sobre o altar. Esses são os melhores lugares para adorar a Deus. Repito, não se exclui os outros tipos de adoração, porque muitas vezes nós não vamos ter ocasião de poder adorá-lo na Eucaristia. Então nós adoramos a Ele dentro de nós mesmos, no nosso coração, porque Ele está dentro de nós pelo batismo. Mas que nunca falte a oportunidade de nós irmos ao encontro dele no sacrário, mas sobretudo quando ele está exposto no altar. Fenomenal.